Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um vídeo do Império Remista, trazendo as principais informações do Clube do Remo de hoje, quinta-feira. Como todos sabem, a gente sempre procura fazer um resumo do que acontece de importante no Clube do Remo. Antes de começarmos, eu peço, meus amigos, para que vocês possam se inscrever no canal, para que vocês possam deixar o like de vocês, para que vocês possam aí deixar as opiniões de vocês nos comentários, né? É importante que vocês também ativem as notificações e que vocês possam compartilhar com os amigos que são remistas e que também torcem para outros times. Como eu falo para vocês, aqui é a voz do torcedor, beleza? Antes disso, nós vamos ficar com o recado do nosso patrocinador. Em seguida, voltaremos com as principais informações de hoje, quinta-feira, do Clube do Remo. Ei, torcedor azulino, você quer assistir todos os jogos do Clube do Remo na Série B? Assinando o Disney Plus Premium por apenas R$ 18,00 por mês, preço exclusivo para os inscritos aqui do Império Remista, você tem liberação imediata com o melhor streaming assinando o Disney Plus Premium. É só falar no WhatsApp com o Marcos William, dizer que você viu essa chamada aqui no Império Remista, no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Fora isso, você vai ter também outros streams como Netflix, você vai ter Premiere, você vai ter Canal Combate, Telecine, HBO e muito mais. É só falar com o Marcos William no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Você não entendeu errado, tá? Disney Plus Premium, liberação imediata, original, a partir de R$ 18,00 mensal. Galera, são exatamente 19 horas, quinta-feira, 26 de junho de 2025. Vamos agora às principais informações. O que foi o resumo do Clube do Remo no dia de hoje, tá? Bom, o Clube do Remo aí vem fazendo os trabalhos, treinando aí no Baenão. Como eu falei para vocês, o elenco aí quase completo, né? Com desfalque ainda do Regis, que vem se recuperando. A gente já vem falando isso daí na semana, está em transição, mas não vai ser nesse jogo e talvez nem no próximo que ele irá retornar. A gente tem aquele pensamento aí que um jogador de suma importância, como é o Regis, um cara diferenciado, tem que se recuperar 100% para que possa aí nos ajudar o segundo turno todo, né? Há quem diga até, e eu parto da seguinte opinião, que de repente seria interessante aí deixar o Regis aí mais uma semana, ou quem sabe 10 dias, ou o tempo que for necessário para que ele possa se recuperar 100% clinicamente, fisicamente, fisiologicamente, para que ele possa nos ajudar. É um cara que com certeza absoluta tem tudo para ser aí a maior contratação do Clube do Remo nessa temporada, né? Imagina aí que tem ainda todo o segundo turno para que ele possa estar nos ajudando dentro de campo, tá? Enquanto isso, lá pelo Baenão, o técnico Antônio Oliveira vem botando a galera para trabalhar, para ralar, treinando aí passe, saída de bola, finalização. Os treinos físicos aí estão acontecendo todos com bola, inclusive em entrevista hoje o Davó elogiou a forma de trabalhar do português. Aproveitando a oportunidade, torcedor azulino, os torcedores azulinos, gente, a gente quer que esse cara, o português, o Antônio Oliveira, que ele tenha o maior sucesso do mundo. Aqui ninguém desculpa a expressão, burro, para não querer o sucesso do Clube do Remo e não querer o sucesso dele. Entendeu? A gente quer que ele faça realmente trabalho, que ele venha, traga novas metodologias de treinamento, enfim, tudo que for necessário para poder agregar e para poder ajudar. O que a gente fala na realidade que é um treinador que tem um histórico aí. A última vitória dele foi em maio de 2024, foi contra o Corinthians ali, Corinthians e Racing pela Sul-Americana. Depois disso, teve mais alguns jogos aí pelo Corinthians e acho que pelo Sport, né? E teve aí o primeiro jogo do Remo e perdeu para o Paysandu domingo passado. Então, passou domingo, a gente falou muito em função aí dele não ter a ajuda do auxiliar, que não estava dentro de campo, ali do lado dele, para poder orientá-lo, que era o Flávio Garcia, tá? Então já passou, a gente vai esperar, eu particularmente vou esperar muito, e a partir do jogo de domingo, só confirmando, tá? Fiquei de dar a resposta para vocês, domingo 16 horas, São João del Rei, Minas Gerais, Atlético Clube do Remo. Então, a gente vai esperar, eu particularmente vou esperar muito domingo aí, para ver como é que vai ser. Dentro de campo, o Remo é óbvio que precisa de uma vitória, mas
entender muito o time que ele vai escalar. A gente vai falar aqui sobre Viseu e Dodô já já, porque ele está fazendo muitos testes, né? Como você já sabe, inclusive colocando no time titular Dodô e Viseu, assim como o Maxwell, assim como o Jantos. Então ele está fazendo várias mexidas, e nessa parte de fazer testes é interessante, tá? É interessante, ele chegou agora, então ele está vendo ali todos os jogadores trabalhando, treinando com bola, fazendo coletivos, enfim. Então isso vai ser depois do jogo de domingo que a gente vai avaliar. Primeiramente tem que torcer para o Remo ganhar, nem que seja de 0-0, jogando futebol de Premier League ou jogando futebol de várzea. O importante é ganhar domingo de todas as maneiras. Para que isso se concretize, a gente vai contar muito com a escalação e a mexida e a estratégia adotada pelo Antônio Oliveira. A nossa torcida aqui é essa. Então, a gente não consegue cravar hoje o esboço do time, porque até então isso daí basicamente vai ser definido a partir de amanhã. O Remo eu acho que vai fazer um treino amanhã, e quando for pela parte da tarde já pega aí o caminho de São João del Rei para fazer o jogo de domingo. O Remo vai fazer aí um trabalho no sábado no CT do Cruzeiro, e como eu falei para vocês, vamos torcer para que o Remo possa trazer a vitória, que é muito importante. Imagine você, o Remo trazendo 3 pontos do São João del Rei, e o próximo jogo do Remo em Belém contra o Cuiabá. Acho que o Remo já vai ter aí a galera mais entrosada, o Caio Vinícius aí com um ritmo de jogo melhor, e dá para ganhar sim um jogo em Belém. Então 2 vitórias consecutivas aí seria o nosso sonho de consumo hoje, para que o Remo possa entrar nesse G4 e começar a pontuar. Inclusive, gente, faltam aí acho que 6 rodadas, né, para terminar o primeiro turno. São 19 jogos aí cada turno. Então, quarta, quinta, 16ª, 17ª, 18ª, 6 rodadas. Então o Remo hoje tem 20 pontos. Então, se o Remo quiser sonhar com acesso, seria muito interessante que ele pudesse fazer pelo menos aí no mínimo nesse primeiro turno de 33 a 34 pontos, para ter mais 19 jogos no segundo turno e tentar fazer a mesma pontuação, para no final das contas ali fazer uma pontuação aí de 66, 67 pontos. Dá para subir aí tranquilamente, estatisticamente, tá? Se a gente for pegar em consideração os últimos anos. Então a gente tem que torcer muito para que o Clube do Remo possa fazer um bom jogo e trazer 3 pontos, tá? Mas tem que pontuar, cara. Eu acho que na altura do campeonato, o Remo vindo de 2 derrotas consecutivas, eu acho que 1 ponto para um vice-lanterna, eu acho que é derrota. Então o Remo tem que pensar sim em vitória. O Clube do Remo está testando aí o 4-3-3, o 3-5-2, e para tentar encontrar a melhor forma de jogar. Então a gente vai torcer, tá? Falando um pouquinho aí sobre o Viseu e o Dodô, que se acaso os mesmos entrarem de titular, eu quero muito interpretar que o português tenha na cabeça dele o seguinte: olha, vocês me trazendo a estatística é uma coisa, agora eu vou dar a chance derradeira para esses caras serem titulares, fazendo uma semana de trabalho com a minha metodologia, com o posicionamento que eu vou passar para eles, e depois do jogo, sim, eu tomo a minha decisão. Eu quero pensar dessa forma, se os dois, Viseu e Dodô, eventualmente entrarem de titular no domingo. Até então ninguém sabe, mas em alguns testes, os dois, como nós falamos aqui, sim, estavam treinando no time titular. Com relação ao mercado da bola, gente, o Bruno Amâncio, da TV Liberal, hoje, trouxe uma notícia aqui que o Botafogo tem interesse. É diferente de o Cadu vai para o Botafogo. Então o Botafogo está com interesse de contratar o Cadu, 19 anos de idade, tem contrato com o Clube do Remo até dezembro de 2027. Então o Botafogo está com interesse em levar o Cadu por empréstimos, a princípio ainda para a categoria de base, com opção de compra após esse empréstimo, com multa estipulada em 10 milhões de reais. Então, se eventualmente lá na frente o Botafogo tiver interesse em comprar o Cadu, a multa rescisória custa 10 milhões de reais após essa renovação aí até 2027. Bom, o que eu acho sobre isso daí? Eu acho uma boa para o Cadu. O Cadu precisa pegar muita maturidade.
O Botafogo é um time, é um dos maiores times do Brasil, é um time de primeira divisão, é um time recentemente aí campeão da Libertadores, está disputando o Mundial de Clubes. Em termos de estrutura, a gente não tem nem o que falar. Lá, a mentalidade de trabalho e de tratamento na formação de jogadores aí que vem da categoria de base, ela é completamente diferente do que o Remo tem e sempre teve. Então pode ser que o Cadu, trabalhando de uma forma diferente, ele é um bom jogador sim, tá? O que falta para o Cadu é segurança e maturidade, rodagem. Um exemplo, o Giovani, um craque, jogou aí no Remo, depois foi para o Santos, Barcelona, enfim. Apesar de ser um bom jogador na época do Clube do Remo, era uma sonolência tremenda. Ele veio para o Santos e o Santos fez um trabalho com o cara aí e o cara começou a deslanchar até se tornar o craque que ele se tornou. Então, de repente, o Cadu, tendo essa opção aí no Botafogo, ele tem que ter cabeça no lugar e entender que é a maior oportunidade que ele vai ter na vida dele, se concretizar a negociação. Até então, o Botafogo está muito próximo de levar o Cadu. Se for, boa sorte ao Cadu, que ele tenha a cabeça no lugar e que ele saiba aproveitar a oportunidade que às vezes não passa, outras vezes nas nossas vidas. Agora, tem a ver com o Thales. Okay? O Remo hoje tem 4 laterais direitos. Tem o Marcelinho, tem o Cadu, tem o Pedro Costa e tem o Thales. O contrato do Thales com o Clube do Remo vai até o final de agosto desse ano. Porém, o Clube do Remo já comunicou o empresário do Thales, dizendo que para procurar um outro clube para ele, de Série C, ou de Série B, ou de Série A, ou na Europa, que ele não mais faz parte dos planos do Clube do Remo. Só que com a provável saída do Cadu, pode ser que o Thales fique pelo menos até o final do contrato. Tá? É uma possibilidade. Eu não estou cravando aqui, tá? É uma possibilidade, até porque o Marcelinho aí vem tendo esses problemas, como vocês sabem, e aí nesse caso teria que entrar o Pedro Costa e ficaria no banco o Thales. Mas o meu pensamento aqui é o seguinte, gente, o Thales veio de uma lesão grave no ano passado e eu acho assim, não é legal, né? Eu não vou chamar de incoerente, um técnico que chega agora e de repente nem está tendo oportunidade, porque segundo informações, o Thales essa semana aí foi fazer um treinamento no Remo e ele nem chegou a fazer o trabalho, porque quando ele entrou em campo, pediram lá para ele ir até a diretoria ali para ser comunicado que não fazia mais parte. Constrangedor, se realmente isso daí aconteceu, foi constrangedor. Isso quem falou foi o Abner Luiz hoje no programa dele. E se isso aconteceu, realmente é muito constrangedor. Mas de pelo menos não dar oportunidade para o cara mostrar o futebol dele, porque o Thales foi muito útil na reta final, até antes dele se machucar no ano passado na Série C. Ok? Então, basicamente, aí entre o Botafogo, Remo e o Cadu, está aí se encaminhando para um acerto. Se isso acontecer, talvez o Thales seja reaproveitado, até porque a próxima janela vai abrir só em julho. Tem pelo menos mais uns 4 jogos aí até essa próxima janela. E o que tudo indica é isso daí, tá? Fora isso, gente, as notícias que nós trazemos hoje para vocês são essas. Tá muito ainda nada definido com relação ao time. Uma coisa a gente tem certeza, tá? O Remo precisa urgentemente trazer essa pontuação. Preferencialmente os 3 pontos, como nós já falamos aqui. O Remo não pode se permitir. O Remo hoje, gente, tem a segunda maior folha salarial da Série B. Uma folha aproximadamente aí de 4 milhões e meio de reais. Uma variação entre 4 milhões e 300 e 4 milhões e meio de reais. A maior folha hoje da Série B é do Atlético Paranaense, que oscila ali entre 6 milhões e 6 milhões e meio por mês. Então, um time que fez esse investimento todo e ele pode ser aumentado na próxima janela, tá? Ele não pode se permitir de ficar perdendo para a lanterna, de ficar perdendo para o vice-lanterna, como de repente poderia acontecer, esperamos que não, no próximo domingo. Então, esses times que estão abaixo da tabela,
a gente tem que aproveitar, porque os caras vêm com tudo para não serem rebaixados e vai sobrar espaço. Então, se o Remo tiver inteligência de fazer um jogo ali consciente, entendeu? Um jogo para frente, eu acho que a gente tem condições sim de fazer diferente. O que não pode acontecer é o Remo ter essa oscilação aí tremenda, perdendo ponto dentro de casa, como foi o caso aí contra o Volta Redonda e contra o Paysandu. Naquela época o Volta Redonda aí parece que era o lanterna, o vice-lanterna também. Então o Remo tem que fazer o diferencial contra esses times aí que estão na zona de rebaixamento, para que a gente possa, lá na frente, torcer para que essa pontuação aí não faça falta. Beleza? Galera, mais uma vez eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, deixe o like, compartilha. Quem quiser se tornar membro para poder ajudar o canal, custa apenas R$ 7,99 por mês. Você vai ver aqui ao lado, torne-se membro. E lá embaixo você vai ter ali a opção de se inscrever no canal também. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até a próxima.